Eu vou começar o programa de hoje falando sobre um tipo de crédito que voltou à moda recentemente. É antigo, mas ele veio, Louro, de uma forma repaginada. Eu descobri isso agora, porque eu não sabia que tinha tudo isso. Você lembra do consórcio, não é? Claro que eu lembro. Todo mundo fez consórcio já. O senhor lembra? A senhora lembra? Então, para quem não sabe, o consórcio, para a moçada, né? O consórcio é uma modalidade de crédito que permite facilitar uma compra, por exemplo. Ele foi inventado aqui no Brasil lá na década de 60, que nem esse twist aí. E hoje já é bastante difundido em outros países. Funciona assim. Um grupo de pessoas organizados por uma empresa especializada se reúne para comprar um bem que sozinhas elas não conseguiriam adquirir num prazo tão curto. Aí, cada integrante do grupo se compromete a pagar um valor mensal fixo e todas as contribuições são somadas e a cada mês uma pessoa é contemplada com uma carta de crédito, com o valor total arrecadado pelo grupo para realizar o sonho. Aí existem duas maneiras para decidir quem vai receber o dinheiro. Pode ser através de um sorteio, que era o mais comum, ou para quem faz a maior oferta, antecipando pagamentos, por exemplo. Até aí, até o fim do prazo estipulado, né, lá no início, todas as pessoas do grupo recebem essa carta de crédito. Pode demorar, tem consórcio de 36 meses, tem consórcio de 40 meses, depende do tamanho da prestação. E como a pessoa não sabe ao certo quando vai receber o dinheiro, acaba pagando mais barato do que quando faz um financiamento, com os juros exorbitantes dos bancos, né? Não tem juro de empréstimo, né? Até então a gente só ouvia falar de consórcio como opção para quem queria comprar o quê, Louro? Lá atrás. Carro, né? Carro, imóvel. Só que agora está cada vez mais comum fazer um consórcio para contratar um serviço. Surpreendente. Serviço? Como é serviço? Não entendi. Por exemplo, eu vou te explicar. Só de janeiro a julho desse ano, o número de contratações de consórcio, de serviço, cresceu 44% no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. Caramba! Sendo que 88,3% desses consórcios foram para fazer pequenas reformas. Serviço é isso. Vai fazer uma reforma no imóvel, por exemplo. 6,2% para a realização de festa, casamento, aniversários, faz consórcio. 2,9% para serviço de saúde, quer fazer uma plástica, sabe? 2% desse... de plástica? Turismo, você quer viajar e não consegue pagar a viagem. Isso é maneiro, hein? E 0,4% é isso aí, ó, consórcio para educação. Então, a gente foi saber mais. Como é que é essa história de fazer um consórcio? Por exemplo, o Lô, você está querendo fazer o quê, Lô? Querendo fazer o quê? Reformar o quê? Viajar para onde? Reformar o puleiro é bom, hein? Reformar o puleiro. Reformar o puleiro tem valor. Então, aí você encontra uma empresa que é uma empresa especializada em consórcio, que junta as pessoas. E aí você pode reformar seu puleiro. Boa. Mas pagando por mês baratinho. Mas onde eu vou? No banco? Em vez de contratar... Eu vou te explicar agora, eu vou te apresentar o Pedro Costa. Oi, Pedro, como é que tá, meu amigão? Ele é um jovem empresário que entrou num consórcio para fazer uma reforma na empresa dele. E como o Pedro tinha uma graninha guardada, ele deu um lance e recebeu o dinheiro logo de cara que ele entrou. Ele foi o primeiro sorteado. Quem sabe não é uma ideia boa para você também, né? Ninguém garante que você vai ser o primeiro sorteado. Pois é. Vamos lá, rodou. Dois anos atrás, o Pedro e um sócio reuniram as economias e abriram essa barbearia grande, né, Pedro? Como é que foi o início de vocês, expectativa? Bom, a gente tinha uma expectativa alta, porque o mercado de barbearia está crescendo, né? Mas a gente quis ser muito conservador, então, assim, por mais que a barbearia seja um pouco grande, né? O padrão de barbearias que existem hoje, a gente começou com 4 barbeiros, 4 cadeiras de barbeiro e 4 estações de barbeiro. Eles precisavam de um empréstimo. E o Pedro já tinha trabalhado como bancário. Sabia que os juros no Brasil são bem caros. Tentei ver outras possibilidades para poder ter um custo menor para poder fazer a reforma e pagar um pouco menos, né? E aí, quem te falou de consórcio? Um amigo meu que trabalhava comigo no banco também. E aí ele falou, por que você não faz um consórcio de serviço? Aí consórcio de serviços. Eu não sabia, né, o que significava isso, o que seria. Ele foi, me explicou tudo direitinho e aí foi a melhor opção, né? O valor da carta de crédito foi de R$10 mil. O custo, 48 vezes, de R$273, o que no total dá cerca de 13 mil.
E aí, como você precisava do dinheiro logo, que você queria expandir, vocês deram um lance, né? Sim, nós demos um lance, né? Porque o consórcio tem que ser contemplado, mas aí você dando o lance, você pode receber o dinheiro antes, né? E a gente foi contemplado nesse lance e aí conseguiu pegar o dinheiro. O consórcio, ao invés do empréstimo convencional, valeu muito a pena. Por exemplo, eu pegando um empréstimo no banco, o total que eu pagaria daria o dobro, pagaria 21 mil e pouco. E com o consórcio eu vou pagar no final do consórcio 13 mil e alguma coisa. Então, assim, é muita diferença, né? Compensa bastante, né? Hoje, o salão tem espaço para mais 3 barbeiros. Depois da reforma, o faturamento já aumentou em 20%. E eles querem mais. Além das novas estações, o que vocês fizeram? Então, tinha uma sala aqui, né? Uma parede aqui que fechava uma sala que estava sendo inutilizada. E a gente quis arriscar em questão da loja de roupa, né? Aí derrubaram a parede. Derrubamos a parede e aí tá para começar a loja de roupa aqui, né? Já tá aqui, já faço o cabelo, já faz a barba, já tomo um chopp, já compro uma roupa. Entendeu? Fica bem legal. Você fica mais seguro de poder fazer qualquer tipo de coisa quando você tem um custo mais baixo para você fazer um investimento e ter retorno daquele investimento, né? Viu só? Maneiro, hein? Você viu a diferença? Legal. Ó, ele entrou num consórcio que ele queria 10 mil reais, né? Para fazer a reforma dele. E ele pagava 270 e poucos por mês. Pois é, foi maneiro esse negócio. Prazo do consórcio. E aí dá um lance, esse lance é o maior lance do mês, que os consorciados se reúnem, é que leva, né? Mas nem todo mundo tem grana para dar esse lance aí e ser contemplado antes, né? Que nem o Pedro. E é o caso, por exemplo, da Márcia Salles. Ela fez um consórcio, foi de uma maneira dela, inclusive, de realizar um sonho e ainda economizar dinheiro. Acredita isso? Olha só. Olha o que ela conta aí. Diga lá, menina. Fui mãe aos 16 anos. 3 filhos. Uma menina, 2 meninos. Após a gravidez, os seios geralmente caem. Daí eu comecei a ficar aquela autoestima, sabe? Não muito boa. O sonho da Márcia era fazer uma plástica nos seios. Mas nunca sobrava grana para a cirurgia. Sócia de uma clínica de estética, ela sempre conversava com as clientes sobre o assunto. E daí uma, que foi a Ângela, até hoje eu não me esqueço nunca. Ela falou para mim, Márcia, eu estou me preparando porque eu não consigo guardar dinheiro. Daí essa cliente falou para mim, eu fiz um consórcio, estou pagando em 24 vezes. A Márcia não pensou 2 vezes. Foi até um banco e escolheu pagar a cirurgia dos sonhos em 12 vezes de R$ 590. Ter programado, assim, que diferença fez para você? Muito. Eu sou uma pessoa que não guarda dinheiro, gasto muito. Então, eu decidi a fazer esse plano 12 vezes sem juro, porque eu poderia gastar, mas a certeza de fazer a minha plástica, realizar o meu sonho, você deixa de fazer tudo, mas pagar o seu boleto da cirurgia, não de jeito nenhum. Durante os 12 meses, ela não deu nenhum lance e nem foi contemplada para o sorteio. Só recebeu a carta de crédito de pouco mais de R$ 7 mil no final do prazo. Aí foi só escolher o médico. Eu indico. O consórcio é uma maravilha. Hoje você tá feliz com o seu seio? Tô muito feliz. Tô muito feliz. Foi um bom investimento esse consórcio. O importante na vida é ser feliz, né? Claro, Mas você viu só que a Márcia só foi contemplada no último mês do consórcio. No finzão, ela não deu lance nem foi sorteada. Pois é, mas ela recebeu em 12 meses, que era esse o prazo do consórcio dela, né? Aí fica a dúvida, o que é que acontece se o valor da carta de crédito não for mais suficiente para pagar o serviço, aquele serviço que você queria lá no início? No caso dela, a operação plástica, né? Ou se a pessoa mudar de ideia com o passar do tempo, não quer mais fazer, né? Tudo bem, não tem problema. Ela pode usar a mesma carta de crédito para contratar qualquer outro serviço. Ela só não pode usar o dinheiro para comprar um carro ou um outro bem. Precisa ser serviço, porque esse consórcio é de serviço. Aí, para saber mais detalhes sobre os consórcios de serviço e todas as dicas, né? Para você não entrar numa furada, nós conversamos com o Marcelo Prata, que é um especialista em investimentos e consultor financeiro que vai fazer essa assessoria pra gente aqui de graça. Presta atenção no que ele diz aí, ó.
quais os serviços que podem ser contratados por consórcio. Você pode contratar qualquer tipo de serviço, desde que o profissional que vai prestar esse serviço tenha habilitação para isso. Então, se ele é médico ou se ele é um pintor, que ele tem empresa aberta, por exemplo. E ele tem que te emitir uma nota fiscal ou um recibo comprovando que você contratou esse serviço. Os cuidados a serem tomados. Uma das principais desvantagens do consórcio é que você não tem previsibilidade de quando vai ser contemplado. Inclusive, se alguém for te vender uma carta de crédito de consórcio e disser exatamente quando você vai receber, fuja desse profissional porque ele está mentindo para você. Essa é a característica do consórcio. Você não sabe quando você vai ter o dinheiro em mãos. Quando a gente fala do consórcio de serviços, em média, as pessoas levam 3 anos para receber a sua carta. Mas, se você for alguém com muita sorte, pode receber logo no primeiro mês. Mas isso não é uma garantia. Você tem que sempre contar que talvez vai receber essa carta somente lá no final. O que você vai pagar durante o consórcio também é importante lembrar. Você tem a taxa de administração, que é aquilo que você vai pagar para a empresa ou para o banco que está administrando esse grupo de consórcio. E por último, você tem o que chama-se fundo de reserva, que nada mais é do que uma espécie de seguro que você paga todo mês, caso alguém do seu grupo deixe de pagar as prestações. Porque como no consórcio o dinheiro vem das próprias pessoas, se alguém deixa de pagar, falta dinheiro para contemplar alguém naquele mês, então existe o fundo de reserva. As desvantagens do consórcio. Quem está pensando em fazer um consórcio de serviço tem que ficar atento especialmente ao fato de saber se aquela administradora que está oferecendo esse consórcio, ou administrando esse grupo, realmente é habilitada para fazer isso perante o Banco Central. Então tem que acessar lá o site do Banco Central, ver se ela consta no ranking ou na lista do Banco Central de administradoras autorizadas para você não entrar em nenhuma furada. O outro ponto muito importante é lembrar que o consórcio de serviço, diferente do consórcio de veículo, por exemplo, você não vai ter nenhuma garantia de que você vai continuar pagando esse consórcio depois que você receber o crédito. Então pode ser que a administradora exija de você um fiador, um avalista de que você vai continuar pagando. Então não adianta fazer o consórcio porque você não tem renda ou tem um nome sujo, porque quando for contemplado você vai ter que ter sim o nome em ordem e ter que oferecer algum tipo de garantia se você tiver pago poucas parcelas para a administradora. Só porque Bacana, senão quebra o grupo inteiro, né? Pois é, ninguém recebe nada. Aí uma última informação importante, se a pessoa ainda não foi contemplada, não está conseguindo mais pagar as prestações, essa pessoa tem que pedir suspensão do consórcio. Aí ela recebe o dinheiro que já pagou de volta, com correção, mas só no fim do prazo do consórcio, ou seja, só depois que todo mundo foi contemplado. É justo, né, eu acho. E agora, se a pessoa já foi contemplada e não tem mais dinheiro para pagar as prestações... Aí ela já recebeu o dinheiro e não consegue mais pagar, a dívida passa a ser parecida com de um financiamento comum. Essa pessoa vai ser acionada na justiça e também vai ter seu nome incluído no serviço de proteção ao crédito. Ih, caramba. Então presta atenção direitinho para você não entrar numa roubada ou não ter um problema maior aí para o futuro, tá bom? Muito bem, Ana Maria, gostei, viu?